a riqueza é tudo. Ora, esta ideia está longe de ser verdadeira. A pessoa que aceita completamente, contudo, será rica e terá excelente saúde, e tudo se encaixará muito bem com suas crenças. A ideia, porém, ainda é uma crença sobre a realidade, e assim, existirão abismos invisíveis em sua experiência dos quais ela não terá consciência. Vista de fora, a situação parecerá muito vantajosa, mas embora a pessoa pareça estar muito contente, no fundo terá a percepção inquietante de uma coisa incompleta. Na superfície haverá equilíbrio. Assim, à medida que suas crenças mudarem, ocorrerão alterações em sua experiência e em seu comportamento, além de pontos de estresse criativo, enquanto você estiver aprendendo. O homem rico que acabamos de mencionar, pode de repente perceber que sua crença é limitante, pois ele se concentrou exclusivamente nela, de modo que o dinheiro e a saúde se tornaram suas únicas metas. A explosão desta percepção pode deixá-lo aberto a doenças, o que pareceria uma experiência negativa. Por meio da doença, porém, ele pode ser guiado a áreas de percepção que negara anteriormente. Ele pode, assim, ser enriquecido. A mudança de crença talvez o leve a questionar suas outras crenças, e ele perceba que na área da riqueza, por exemplo, saiu-se muito bem por causa de suas crenças, mas nas outras, talvez experiências mais profundas abertas pela doença, ele aprende que a experiência humana inclui dimensões de realidade que antes lhe estavam fechadas e que estas também estão facilmente a seu alcance, e sem a doença que as manifestou. Um novo conglomerado de crenças pode emergir. Nesse meio tempo, houve estresse, mas foi de um tipo criativo. Agora vamos a mais um exemplo. Seus pensamentos conscientes regulam sua saúde. A persistente ideia de doença fará você adoecer. Enquanto acreditar que fica doente por causa de vírus, infecções ou acidentes, precisará ir a médicos que atuam dentro desse sistema de crenças. E como você acredita na cura deles, esperamos que suas dificuldades sejam aliviadas. Como você não entende que seus pensamentos criam a doença, continue a tê-las, e novos sintomas aparecerão. E você voltará ao médico. Quando estiver no processo de mudar suas crenças, quando estiver começando a perceber que seus pensamentos e sentimentos causam doenças, durante um tempo talvez não saiba o que fazer. No contexto maior, você percebe que o médico pode, na melhor das hipóteses, trazer-lhe um alívio temporário, mas você talvez não esteja ainda totalmente convencido de sua própria capacidade de mudar seus pensamentos, ou talvez esteja tão intimidado pela eficácia deles que sinta medo. Existe um período intermediário de tensão, por assim dizer, enquanto você se livra de um conjunto de pensamentos e aprende a usar outro. Aqui, porém, você se envolve com um dos mais significativos aspectos da natureza da realidade pessoal, ao testar seus pensamentos contra o que parece ser. Pode haver um período de tempo antes de aprender a mudar seus pensamentos eficazmente, mas você está engajado em um empreendimento de importância fundamental. A verdade é que você forma sua realidade diretamente. Você reage consciente e inconscientemente às suas crenças. Você reúne dados de seu universo físico e de seu interior que parecem ter uma correlação com suas crenças. Acredite, então, que você é um ser ilimitado por natureza, nascido na carne para materializar o melhor possível, a grande alegria e espontaneidade de sua natureza. Crenças centrais são aquelas ao redor das quais você constrói sua vida. Você tem percepção consciente delas, embora muitas vezes não focalize nelas sua atenção. Elas se tornam invisíveis, portanto, a menos que você tome consciência dos conteúdos de sua mente consciente. A fim de familiarizar-se com suas próprias ideias e crenças, você precisa caminhar junto com elas, simbolicamente falando, sem vendas. Precisa olhar através das estruturas que você próprio criou, as ideias organizadas sobre as quais agrupou suas experiências.
Para ver sua própria mente com clareza, você precisa primeiro desestruturar seus pensamentos, segui-los sem julgá-los, sem compará-los com a estrutura de suas crenças. Crenças estruturadas reúnem e guardam suas experiências, embalando-as, por assim dizer, e quando você olha uma determinada experiência que se parece com outra, coloca em um pacote estruturado, em geral sem examiná-la. Tais crenças podem trazer surpresas. Quando você levanta a tampa de uma, pode descobrir que ela serviu para esconder informações valiosas que não pertenciam àquele compartimento. Uma disposição artificial de ideias, como papéis soltos no ar, pode ser formada ao redor de uma crença central padrão. A crença central, devido à sua intensidade e incessantemente reforçada por seus hábitos, tende muitas vezes a atrair para si outras de uma estrutura semelhante. Elas ficam por perto. Se você não estiver acostumado a examinar seus próprios pensamentos, poderá permitir que crescimentos deste tipo se formem ao redor de uma crença, até que não consiga mais distinguir uns dos outros. Isso pode chegar a um tal ponto, que toda a sua experiência seja vista apenas em relação a esta ideia tumor. Os dados que não parecem estar relacionados a esta crença central, não são assimilados, mas são atirados para os cantos de sua mente, sem uso, e você não percebe o valor da informação. Porções separadas de sua mente podem conter essas câmaras de material inativo. Tais informações não farão parte da estrutura organizada de seus pensamentos usuais, e embora os dados estejam conscientemente disponíveis, você pode ficar, de certa forma, cego para eles. Em geral, quando você examina seu pensamento, você o faz por uma razão particular, para encontrar alguma informação. Se, entretanto, se educou para acreditar que tais dados não estão conscientemente disponíveis, não lhe ocorrerá encontrá-los em sua mente consciente. Se, além disso, seus dados conscientes forem fortemente organizados ao redor de uma crença central, isso automaticamente o tornará cego para qualquer experiência que não estiver ligada a ela. Uma crença central é invisível somente quando você pensa nela como um fato da vida, e não como uma crença sobre a vida. Somente quando você se identifica com ela tão completamente que focaliza, automaticamente, suas percepções ao longo dessa linha específica. Como exemplo, eis aqui uma crença central aparentemente muito inocente. Eu sou um pai, ou mãe, responsável. Ora, na superfície não há nada errado com esta crença. Se você se apegar a ela, e não examiná-la contudo, poderá descobrir que a palavra responsável é um tanto carregada, e reúne outras ideias que, igualmente, não são examinadas por você. O que acha que significa ser responsável? Dependendo de sua resposta, poderá descobrir se essa crença central funciona para seu benefício ou não. Se por responsável você entender, eu devo ser um pai/mãe 24 horas por dia, excluindo tudo o mais, então talvez esteja em dificuldades, pois, essa crença central pode impedi-lo de usar outras habilidades que existem muito separadas de seu papel de genitor. Você pode começar a perceber todos os dados físicos apenas através dos olhos daquela crença. Já não olhará para a realidade física com a surpresa de uma criança, ou com a curiosidade sem estruturas de um indivíduo, mas sempre através dos olhos de pai/mãe. Dessa forma, irá fechar-se para uma grande parte da experiência física. Ora, telepaticamente você também atrairá dados inconscientes que se ajustem a esse padrão rígido, de acordo com a força e teimosia dessa ideia, esteja você disposto ou não a lidar com eles. Isso poderá limitar sua vida ainda mais, com as informações de todo tipo finalmente tornando-se relativamente invisíveis para você, a menos que toque em sua realidade parental. A crença central que demos como exemplo, é apenas de um tipo. As pessoas abrigam algumas suposições básicas, que também são crenças centrais. Para você, elas parecem definições. Elas fazem parte de você de tal forma, que você não vê nada demais nelas. Exemplo: sua ideia de tempo. Você pode gostar de manipular mentalmente ideias sobre o tempo.
pode encontrar-se pensando que o tempo é basicamente diferente da experiência que você tem dele, mas, fundamentalmente, acreditar que você existe nas horas e nos anos, que as semanas chegam uma de cada vez, que é apanhado no correr das estações. É óbvio que sua experiência física reforça esta crença. Você estrutura sua percepção, portanto, em termos de intervalos que parecem existir entre eventos. Essa ideia, em si, força você a concentrar a atenção em uma direção apenas, e desestimula de perceber os eventos de sua vida de qualquer outra forma. Você pode, às vezes, empregar a associação de ideias, um pensamento levando facilmente a outro. Quando faz isso, em geral tem novas percepções. Quando, em sua mente, os eventos deixam de ter uma continuidade, eles parecem adquirir uma vitalidade nova. Você os desestruturou, tirando-os de sua organização usual. Ao percebê-los por meio de associações, você chega bem perto de examinar o conteúdo de sua mente de uma forma livre. Se, porém, abandonar o conceito de tempo e depois examinar seu conteúdo mental consciente através de outras ideias centrais, você ainda estará estruturando. Não estou dizendo que você nunca deva organizar esses conteúdos. Estou dizendo que você deve tomar consciência de suas próprias estruturas. Edifique-as ou destrua-as, mas não se permita tornar-se cego para o que existe em sua mente. Você pode tropeçar com a mesma facilidade, em uma ideia mal colocada, ou em uma cadeira velha. Talvez seja útil pensar em suas próprias crenças como móveis que podem ser mudados de lugar, trocados, reformados, completamente abandonados ou substituídos. Suas ideias lhe pertencem. Elas não devem controlá-lo. Cabe a você aceitar aquelas que deseja aceitar. Imagine-se, então, mudando seus móveis de lugar. Imagens de peças específicas lhe virão à mente com clareza. Pergunte a si mesmo que ideias essas peças representam. Veja como as mesas se ajustam. Abra as gavetas. Não há mistério. Você sabe quais são suas próprias crenças. Irá perceber os arranjos, mas cabe a você olhar para dentro de sua própria mente e usar as imagens à sua própria maneira. Jogue fora as ideias que não lhe convenham. Ao ler isto, encontre essa ideia em si mesmo e depois diga: não posso jogar fora esta ideia, percebendo que seu comentário interior é, em si mesmo, uma crença. Você pode jogar ideia fora, tanto a segunda como a primeira. Você não é impotente diante de ideias. Usando esta analogia, certamente encontrará alguns móveis que não esperava. Não olhe apenas para o centro de seu compartimento de consciência interior, mas esteja atento contra certa invisibilidade que foi mencionada antes, neste capítulo, quando uma ideia bem disponível parece ser apenas uma parte da realidade. A estruturação de crenças é feita de um modo muito característico, mas ao mesmo tempo individual. Portanto, irá encontrar padrões que existem entre vários grupos, e um pode levá-lo a outro. A ideia de ser um genitor responsável, por exemplo, pode levar com facilidade a outras estruturas psíquicas envolvendo responsabilidade, de modo que informações sejam aceitas por seu próprio valor. Você pode até pensar que seja errado olhar para qualquer situação a não ser através de seu status parental. A crença na culpa, portanto, seria uma estrutura que cimentaria e uniria outras crenças centrais semelhantes, acrescentando-lhes força. É preciso compreender que essas não são simplesmente ideias mortas como entulho dentro de sua mente. São matéria psíquica. Em certo sentido, portanto, elas são vivas e agrupam-se como células, protegendo sua própria validade e identidade. Você as alimenta, falando de modo figurativo, com ideias semelhantes. Quando examina uma crença dessas, obviamente ameaça a integridade da estrutura. E, assim, há maneiras de prover novos suportes, por assim dizer, métodos para fazê-lo ir em frente. A informação não existe por si mesma. Ligada a ela está a consciência de todos aqueles que a compreendem, percebem-na ou a originam.
portanto, não há registros em termos de bancos de informações objetivos e para sempre disponíveis, aos quais podemos sintonizar-nos. Em vez disso, a consciência que continha, ou contém, ou que irá conter informação, atrai como um ímã. A informação deseja mover-se em direção à consciência. Ela não é morta nem inerte. Não é algo que você tente agarrar, mas também é algo que deseja ser agarrado. E assim, ela gravita em direção aos que a procuram. Sua consciência atrai a consciência que já está conectada com o material. Na verdade, há aspectos de sua própria consciência que operam em ambientes totalmente diferentes. Ambientes, por exemplo, que não são físicos. Há aspectos seus, portanto, que conhecem muitos outros tipos de informação além dos que lhe estão disponíveis agora no nível consciente. A imaginação também desempenha um papel importante em sua vida subjetiva, pois dá mobilidade às suas crenças. É um dos agentes que ajudam a transformar suas crenças em experiências físicas. É de importância vital, portanto, que você compreenda a inter-relação das ideias e da imaginação. A fim de desalojar crenças inadequadas e estabelecer novas, você precisa aprender a usar sua imaginação para mover conceitos para dentro e para fora de sua mente. O uso apropriado da imaginação pode acionar ideias na direção que você desejar,